Olá, meu nome é Sérgio e sou da oficina SN Caneco e hoje, através desse vídeo aqui e em parceria com a Nest Iwata, nós vamos apresentar as pistolas da Iwata. Então, como nosso amigo aqui, o Freitas, ele vai fazer a apresentação das pistolas. Olá pessoal, bom dia, eu sou o Freitas da Nest Iwata, uma marca de equipamentos japonesa conhecida pela tradição em fazer equipamentos de alto desempenho e alta durabilidade. Nós estamos aqui na SN Caneco, é um prazer imenso estar com eles aqui apresentando os diferenciais da Nest Iwata para vocês. Gostaria de começar com o modelo W400 Bellaria, que é um modelo muito versátil, né? Desde a aplicação de primer, a aplicação de tintas base poliéster, tintas poliuretano e verniz. Também nós vamos mostrar os diferenciais desse equipamento e todos os benefícios que ele pode ajudar no seu processo de repintura. Nós vamos fazer uma simulação de pulverização, primeiramente mais próximo da distância de aplicação tradicional do dia a dia, uma segunda simulação de pulverização um pouco mais distante, para nós vermos o comportamento da pulverização uma distância maior, e depois nós vamos fazer uma simulação de passada para verificarmos a eficiência da pulverização na passada. Então aqui nós vemos a uniformidade da pulverização, né, do leque. É um leque bem consistente, bem distribuído, é um leque grande que facilita bastante no processo de aplicação. Por quê? Porque ele é um leque estreito, né? Um leque estreito, bem uniforme. Nós vemos na pulverização que a perda de eficiência da pulverização é muito pequena se comparados com alguns modelos de baixo desempenho, onde o centro é mais molhado, e quando nós fazemos a passada, essa pulverização perde eficiência, tendendo a concentrar mais no centro, dificultando bastante na aplicação de peças grandes, né? Quanto menor é o leque e quanto mais concentrado no centro ele é, mais dificuldade a gente tem na hora de fazer a pulverização, porque você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a passada para não deixar uma falha, uma listra, né? E quanto mais concentrado é no centro a pulverização, ele é menos tolerante com relação à variação de distância, né? Se a gente chega muito perto da peça, a tinta vai carregar mais. Então, se tem essa variação, a variação de distância durante a aplicação, na pulverização mais concentrada no centro, a tendência de deixar rajados e deixar mais, o risco de deixar manchas durante a aplicação é maior. Mas o leque da W400 Bellaria é um leque bem grande, bem distribuído, onde há uma perda mínima de pulverização. Isso faz toda a diferença no aproveitamento da tinta, uma vez que, por ele ser bem estreito, a camada é mais baixa, né? Então a gente tem também aproveitamento de tinta, aproveitamento da sobrepassada. Você consegue fazer uma sobrepassada muito mais confortável, né? Com mais conforto, com risco muito pequeno de deixar uma faixa no meio, né? O seu tempo de flash off vai ser o mais próximo possível do indicado pela fabricante, uma vez que você coloca apenas a quantidade de tinta na peça, né? Então a gente tem vários benefícios utilizando a W400 Bellaria, que é aproveitamento de tempo, aproveitamento de material, redução de risco, né? E como nós vemos também, ela tem uma pulverização muito uniforme, com pouca variação de tamanhos de partícula, o que ajuda bastante na orientação do alumínio, né? Das tintas pratas, que são as mais críticas, né, de aplicação. Então tem uma série de benefícios aí na utilização da W400 Bellaria. E na aplicação de verniz,
nós também temos uma grande praticidade na aplicação de verniz, por causa do tamanho do leque, por causa da atomização também, devido à atomização. Nós conseguimos fazer uma aplicação com uma granulação mais parecida com a de fábrica possível, com mais facilidade de deixar a granulação em que a pintura exige, né? Pela distribuição também da pulverização no verniz, o risco de de escorrer é muito menor se comparado com as pistolas de centro molhado, né? Então, quando você aplica uma tinta bem aplicada, você aplica o verniz bem aplicado, o seu processo de polimento, né, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, deixando mais ágil o processo aí da sua oficina, economizando também no polimento, lixas, energia elétrica, massa de polir, líquidos de polimento, porque vocês fez uma aplicação de verniz muito próxima da textura original de fábrica. É isso aí. Esse é o modelo W400 WB2. O modelo W400 WB2, que usa a capa WB2, né? Esse modelo já tem a tecnologia Split Nozzle, criada e patenteada pela Ernest Iwata, dos bicos cortados, né? Os bicos fatiados, que fazem uma dupla quebra de partículas ou uma dupla atomização. Nós vamos perceber também que o padrão da pulverização ele é mais consistente, ele é melhor distribuído, ele tem um aproveitamento melhor da pulverização, e com a tecnologia Split Nozzle, que tem a dupla atomização, nós vamos perceber que nós conseguimos trabalhar com a pressão de ar ainda mais baixa, que nos dá os benefícios de ter redução de overspray, né, e melhor aproveitamento do material. Na aplicação do verniz, a gente também consegue ter uma textura ainda mais baixa, né? Nós conseguimos obter uma textura mais fina, mais do padrão de granulação mais baixinho, né? Com mais facilidade ainda. Bom? Aqui nós vemos o padrão de formação da pulverização, como a gente estava falando, ele é ainda mais consistente, né? Ele é ainda mais arredondado nas extremidades, a gente consegue ter um tamanho maior também de leque, né? Se nós compararmos com a W400 Pelaria, ele é ainda mais consistente, né? Por isso que ele perde menos precisão na pulverização. A gente tem um aproveitamento ainda melhor de pulverização. Então a gente vai perceber também que as partículas elas ficam elas têm uma variação de tamanho ainda menor. Nós temos um tamanho também menor ainda em relação à Belaria, que são as características dos equipamentos que têm a tecnologia Split Nozzle. Okay? Então aqui a gente consegue ter ainda mais praticidade, né? Nas sobrepassadas, a gente consegue ter uma camada ainda melhor distribuída, né? Então a gente consegue ter mais velocidade de aplicação, mais conforto de aplicação e ainda mais aproveitamento de material, porque nós distribuímos o material de uma forma ainda melhor e nós colocamos uma camada um pouco mais baixa, né? E com a redução de overspray a gente consegue ter mais transferência de material e mais autonomia no uso da tinta ou do verniz
que seja, né? A W400WB2 também é indicada para aplicação de tintas base d'água, uma vez que nós temos que pensar que a tinta base d'água ela tem um valor, né? Um valor agregado maior, ela também tem sua autonomia maior em relação à tinta base solvente, então nós temos que pensar sempre no melhor equipamento possível para nós aplicarmos a tinta base d'água. E como ela tem a viscosidade maior, né? Nós temos que utilizar a tecnologia Split Nozzle, ela ajuda na quebra das partículas, na atomização, a gente conseguir aplicar a tinta base d'água com mais facilidade, né? Com uma melhor distribuição. Pela camada ser mais baixa, a gente evita também alguns riscos aí de ter uma sobrecamada, né? Um risco de manchar ali. Sempre na tinta base d'água a gente tem que aplicar tinta um pouco mais fina, né? Uma camada um pouco mais fina, um pouco mais seca. Então esse padrão de pulverização, a tecnologia Split Nozzle, ajuda bastante nesse sentido. Essa é a W400WBX. Ela também tem a tecnologia Split Nozzle e nós vamos perceber que o tamanho de leque dela é um tamanho de leque bem grande, com a mesma consistência da WB2, porém num tamanho maior ainda, né? A WBX é indicada para a aplicação de tintas base d'água e de verniz, com um excelente desempenho na aplicação de verniz, né? Pelo tamanho de leque dela, pela atomização do Split Nozzle, nós vamos perceber que é muito fácil aplicar com ela, a praticidade é muito grande e a capacidade de deixar uma textura bem uniforme é muito legal. Então nós vamos ver aqui também o tamanho do leque da WBX e posteriormente nós vamos fazer uma aplicação com ela. Okay? Essa é a LS400, é um dos 3 modelos que compõem a linha Supernova. A linha Supernova é bem conhecida por ser desenhado pelo estúdio Pininfarina, né, que tem esse design bem arrojado, bem futurista, né, que causa paixão e encanto nos pintores, né? Mas a linha Supernova não é apenas bonita, né? Além de ser bonita, ela tem um excelente desempenho. Nós vamos ver a fidelidade na pulverização, a consistência na formação do leque, que tem muito impacto ao fazer a aplicação. Ela também tem a tecnologia Split Nozzle, que junto com essa pulverização consistente também tem uma quebra de partículas com o mínimo de variação possível no tamanho das partículas, que faz muita diferença ao aplicar materiais de alta tecnologia, em que você precisa ter uma atomização eficiente e uma pulverização uniforme para você conseguir ter camadas do tamanho da espessura ideal e conseguir fazer sobreposição com o mínimo possível de interferência de variação do tamanho do leque, do formato do leque. A pistola HVLP ela é indicada para aplicação de tintas à base de solvente e tintas à base d'água. Okay? Esse modelo tem um para verniz, outro para tinta e outro para base d'água, né? Isso. Tem, né? Isso mesmo. Separado para cada um, né? Isso mesmo. Então, isso que a gente estava falando, né? O tamanho é parecido com o da WB2, porém a consistência, né? A gente vê onde ela finalizou aqui, né? Muito perto do começo do overspray. Então, isso aqui
faz toda a diferença na precisão da pulverização, né? Então a gente trabalhando com materiais de alta tecnologia, tintas de alta tecnologia, né? O aproveitamento da tinta é muito alto, né? Então a gente vai ver aqui que quando a gente faz então tem quase nada de perda de pulverização, né? Muito pouco, por causa dessa precisão de pulverização. Então, de novo. Então, características das pistolas HVLP. Elas têm um padrão de tamanho de partículas maior do que as pistolas de baixa pressão, né? De pressão reduzida. A gente vai ver que aqui o padrão de quebra de partículas, né? O padrão de quebra de partículas aqui ele é mais fininho, né? A WB2, a WX, na Bellaria, ele tende a ser mais fininho. Já nas pistolas HVLP, esse padrão de partículas é um pouco maior. Não tem quase nada de variação de tamanhos, né? Porém, o tamanho da partícula é maior, porque o foco está na transferência de material, né? Tem atomização também, muito boa por causa da tecnologia split nozzle, né? Mas o foco da pistola HVLP é na transferência de material. Foi desenvolvida para ter o máximo de aproveitamento possível do material. Por isso que, por causa da perda de pressão também, na quebra de pressão na capa de ar, então as partículas são um pouco maiores. Resumindo, né, a gente vai recapitular os tópicos que nós abordamos com a linha dos principais equipamentos para a repintura automotiva da Ernest Iwata. Nós temos aqui o primeiro padrão de pulverização da W400 Bellaria, que é um tamanho de leque muito bom, uma consistência de leque também muito boa, uma largura de leque muito boa, que dá muita facilidade, né? Proporciona muita facilidade, proporciona muito conforto quando fazer as sobrepassadas, né? Também com o mínimo de variação possível de pulverização nas bordas, para que evite-se cair tinta seca durante o processo de passada. Aqui uma simulação de pulverização com uma distância maior. Nós vemos também que a consistência ela se mantém, né, em toda a área do leque, e uma simulação de passada para nós vermos que a perda de eficiência de pulverização quando se faz a passada, diferente dos padrões de pulverização que o centro de leque é mais molhado, né, a W400 Bellaria ela se mantém nessa eficiência de pulverização, nessa fidelidade na manutenção do tamanho do leque, da consistência do leque, né? Também nós vemos que o padrão de quebra de partículas ele é muito bom, você tem pouca variação de tamanho de partículas que preserva ali a eficiência do aditivo de efeito metálico. Quando fazer a aplicação de tintas metálicas, nós vamos perceber que obter aquela textura veludada com a orientação do alumínio, ela é muito mais fácil de se obter. Você percebe que chegar mais perto, afastar um pouco não interfere tanto na obtenção dessa textura aveludada da tinta. E também na aplicação do verniz, nós vamos perceber que é muito mais fácil, né? Muito fácil a gente conseguir obter um verniz bem alastrado, né? Bem brilhante, né? Por causa dessa fidelidade na quebra de partículas e por causa da eficiência na pulverização. O segundo modelo, o W400WB2, que já tem a tecnologia split nozzle patenteada pela Ernest Iwata. Nós vamos perceber que o tamanho do leque é um tamanho de leque ainda maior do que a W400 Bellaria. A W400 Bellaria tem um tamanho de leque muito bom. Na WB2 nós temos um tamanho de leque ainda maior do que a Bellaria.
e também uma precisão de pulverização ainda maior do que a da Bellaria, né? Nós percebemos que nós temos mais eficiência ainda quando a gente faz a passada, e aí a gente tem ainda mais conforto quando fazer as sobrepassadas, né? A gente tem mais facilidade ainda de deixar uma textura, uma camada mais distribuída, uma camada mais baixa, e nós temos mais velocidade de aplicação, nós temos mais economia de material. E com a tecnologia Split Nozzle nós conseguimos trabalhar com a pressão mais baixa ainda do que a da aplicações Bellaria, né? A da aplicações Bellaria já trabalha com a pressão bem baixa. Na WB2 nós conseguimos trabalhar com a pressão mais baixa ainda, né? E também na aplicação de tintas base poliéster ou de verniz, nós temos mais facilidade na obtenção ainda da textura fina, né? No verniz e nas tintas base poliéster ou nas tintas base d'água. O terceiro modelo, que também tem a tecnologia Split Nozzle, é o W400WBX, que tem um comportamento parecido com a WB2, porém com um tamanho de leque maior ainda do que a WB2, né? Também com a mesma consistência, com a mesma fidelidade de pulverização, de preenchimento de leque, que a gente tem pouquíssima variação de pulverização. Também com a tecnologia Split Nozzle, na aplicação de tintas base d'água, ou na aplicação de tintas base, ou na aplicação de verniz, nós conseguimos ter bastante conforto também na aplicação de verniz. Na tinta base d'água nós vamos perceber que, por ela ser mais encorpada, com a tecnologia Split Nozzle nós conseguimos obter uma textura bem fina, né? E com bastante facilidade, que a gente consegue ter a molhabilidade que a gente quer com facilidade, né? O aproveitamento de tinta também é excelente, né? E na aplicação de verniz nós temos uma velocidade de aplicação, um conforto de aplicação muito grande e uma variação muito pequena de texturas, né? Por causa do tamanho do leque, da distribuição, a uniformidade da sua aplicação é muito mais fácil de se conseguir, o risco de se deixar uma textura não uniforme é muito baixo. E a LS400, que é o nosso modelo HVLP da linha Supernova, indicado para aplicação de tintas base solvente e base d'água. Ela tem um tamanho de leque muito bom, né? E também uma precisão de preenchimento de leque, né? Uma precisão de aplicação absurda. A perda de eficiência de pulverização é mínima. O que há de mais avançado, que há de tecnologia mais avançada em equipamentos para aplicação de tinta. É onde nós vamos ter o máximo possível de aproveitamento da tinta aplicada e o máximo de aproveitamento das sobrepassadas, né, por causa da distribuição do leque e por causa da fidelidade da pulverização. Aqui nós temos umas ilustrações, né, de leque mais afastado, né, de pulverização mais afastada, da W400 Bellaria, da WB2, WBX e LS400. Aqui novamente WBX, nós fizemos um comparativo com o modelo LPH400 utilizado pelo nosso amigo Sérgio aqui na SN Caneco, né, um modelo LVLP que nós não comercializamos no Brasil, mas é um leque muito bom também, uma capacidade de atomização e pulverização excelente. E aqui mais uma simulação de passada com a LS400. Né? São modelos... A Nestwater é conhecida pelo altíssimo desempenho, né? Por toda essa facilidade que a gente vem falando, que ela proporciona aos pintores. E também ela é conhecida pela durabilidade dos equipamentos, né? Além de ser equipamentos bem confortáveis, leves, né? São equipamentos duráveis. Então a Nestwater é conhecida pelo desempenho e pela durabilidade de seus equipamentos. E aqui no Brasil nós estamos preparados para fornecer qualquer tipo de pós-vendas, de manutenção. Se acontecer algum acidente, caiu, a pistola caiu, deixou quebrar, né? Ou alguém fez uma manutenção incorreta na pistola, danificou por algum motivo, nós temos qualquer peça de reposição para nossas pistolas aqui no Brasil, nós podemos fornecer sem qualquer dificuldade. Mas foi um prazer
prazer estar aqui com você, com o Sérgio, da SN Caneco. Nós esperamos estar em breve para fazer mais vídeos e qualquer outros eventos. Vai ser um prazer. Eu agradeço. Sucesso a todos.